João capítulo 6, verso 60 em diante, que diz: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Esse pequeno trecho que foi lido, ele é a continuação, de um discurso de Jesus, um discurso muito duro. Todo discurso que confronta o nosso coração, confronta a nossa natureza pecaminosa, ele é tido como um discurso duro. Mas a nossa decisão em relação a discursos como esse deve ser a mesma que Simão Pedro. Mesmo o discurso sendo duro, a gente deve dizer: para quem iremos, Senhor? Por mais que seja dura a mensagem, por mais que nos confronte, só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Extraindo algumas verdades desse texto, Jesus ele afirma que ninguém pode vir a ele, Ninguém poderá vir a mim, verso 65, se pelo Pai não lhe for concedido. Voltando um pouco a respeito, um pouco antes, no discurso que ele tinha anunciado, e no verso 45 ele vai dizer assim: Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, todo aquele que aprende a partir de Deus, esse se aproxima do Cristo. Como vai acontecer em Mateus capítulo 16, Jesus vai fazer uma pergunta para os discípulos. Mateus capítulo 16, e a resposta dessa pergunta vai vir a calhar para a gente entender o que é esse escutar de Deus, o que é essa indagação de Jesus, que aquele que aprende do Pai, esse vem a mim. Mateus capítulo 16, verso 14 em diante, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Filho do Homem, ele estava querendo se referir a si mesmo. A quem o povo diz que eu sou? Isso vai estar em Marcos capítulo 8, 27 ao 30 e Lucas capítulo 9, do 18 ao 21. Continuando, verso 14. E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Nesses grupos que é descrito aqui, Herodes, ele acredita que Jesus é João Batista, que ressuscitou dentre os mortos e estava operando sinais milagrosos, Jesus, no verso 15, ele vai perguntar a respeito dos discípulos, qual é a opinião dos discípulos, Ele vai lá e diz assim: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és,
Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aí ele continua: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele afirma: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, ou seja, não foi homem algum que te revelou essas verdades, mas foi o próprio Pai que tu revelou. Então aqui, voltando para o texto que a gente estava lendo, João capítulo 6, Jesus ele fala: aquele que aprende do Pai, esse vem a mim. E o que é aprender do Pai? A Bíblia vai falar que Deus ele dá testemunho a respeito do seu Filho, ou seja, durante o Velho Testamento, Deus pela boca dos seus profetas, ele testificou a respeito do santo que viria. E Jesus, como a prova, né, ele veio para cumprir as profecias e ele era a prova do testemunho de Deus. Deus deu testemunho a respeito do seu Filho e ele estava cumprindo esse testemunho enviando Cristo. Então todo aquele que a partir de Deus ele escuta os salmos, os profetas, ele abre o coração para entender que o Messias nasceria de uma virgem, ele nasceria em Belém Efrata, ele seria traído por um daqueles que comeriam a mesa com ele, aquela profecia que diz que ele ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, que ele seria açoitado, igual diz o Salmo 129. Então todo aquele que aprende de Deus a partir do testemunho que Deus ele dá a respeito do Cristo pelos profetas, este se aproxima de Deus. Quando, para confirmar essa verdade, a gente olha, Pedro ele dá dois testemunhos, né? Aqui no capítulo 6 de João, e eu citei também o evento de Mateus capítulo 16. Pedro, quando ele vai, ele vai atrás de Jesus, né? Ele já vai com o testemunho de Deus no seu coração. No começo de João, primeiro capítulo de João, a partir do verso 35, né? Que diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então André era um dos 2 discípulos de João. Ele escuta João falar: eis o Cordeiro de Deus. Aí ele abandona João, né, e vai atrás de Jesus. Para entender isso, no evento ali Abraão, que ele vai sacrificar Isaac, no verso 22, no capítulo 22 de Gênesis, acredito que no verso 7 e 8, Isaac vai fazer uma pergunta para Abraão. Ele fala: Abraão, aí ele fala: diga, meu filho Isaac. Ele fala: pai, a gente tem o... Ele não chama Abraão, ele chama pai, corrigindo. Ele fala: pai, a gente tem o fogo e a gente tem a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o animal? Deus ele fala, Abraão ele fala assim: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Na continuação dessa narrativa, no final vai dizer assim que havia uma cogitação, digamos assim, uma esperança que no monte de Deus, no Monte Moriá, próximo ali ao Monte Moriá, segundo a crônica vai mostrar que no Monte Moriá foi onde exatamente Salomão construiu o templo, em Jerusalém, e fala que naquele monte Deus ia prover um cordeiro. E foi exatamente nessa região ali, próximo ao templo,
que Jesus em Jerusalém ele foi assunto ao madeiro e foi crucificado. Então quando eles falou eis o Cordeiro de Deus, eles que já eram israelitas, já conheciam a lei, já conheciam a história de Abraão, o coração deles é movido pelaquela esperança. Tá? Um dos dois discípulos de João Batista, dos dois que foram referidos aqui, um é André. Né? Aí eu vou ler de novo o verso 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele chamou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Ou seja, ele sabia, ele tinha convicção daquela comunicação que ele estava passando a seu irmão, era algo que ele compreendia, ele também tinha esperança no Messias. Né? André tinha esperança, assim como Simão Pedro tinha esperança. Ele tinha aprendido de Deus o testemunho que Deus dá a respeito do seu filho. Então Jesus fala: todo aquele que aprende do Pai e ouve, esse virá a mim. O verso 42, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu terás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Só confirmando o que é esse aquele que aprende de Deus, porque Jesus ele afirma que ninguém virá a mim se pelo Pai não for concedido. Mas nessa afirmação está numa narrativa, num discurso, onde também ele afirma: aquele que do Pai ouve e aprende, esse virá a mim. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, quando você vai para o Velho Testamento, você escuta o que Deus ministra através dos profetas a respeito do seu Cristo, o testemunho que ele dá a respeito do seu Filho. Quando você olha para o Novo Testamento, para o ministério de Jesus, você vê exatamente o cumprimento daquelas profecias. Então você vai até Cristo, tá bom? Aqui, nesse verso, nesse discurso, uma verdade que deve ser destacada, além dessas que já foram ditas, é que a palavra de Deus não está condicionada ao conforto do homem, ao gosto do homem, àquilo que satisfaz os anseios do homem. É a verdade de Deus, goste o homem ou não. E Jesus, que ele foi a prova, a Bíblia fala que Deus ele prova o seu amor, tendo dado Cristo Jesus por nós quando éramos ainda pecadores, ele sendo a maior prova de amor, a maior manifestação de amor de toda a história. Ele vive na prática aquilo que está escrito em Provérbios. É melhor a correção aberta do que o amor encoberto. Então, Jesus ele traz uma correção aqui. Depois que ele traz esse discurso duro, e verso 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Jesus ele não muda o discurso. Por mais que seja duro, por mais que confronte o seu pecado, é a verdade de Deus. É a verdade inegociável de Deus. A gente deve espelhar o mesmo comportamento de Jesus. A gente não pode negociar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e ela deve ser apresentada como verdade de Deus, gostem as pessoas ou não. Lote uma igreja ou esvazie uma igreja. Todo o homem sério, seja ele um pastor, um evangelista, ou um crente que ele recebe a oportunidade de falar, seja na internet, seja pessoalmente, no ônibus, em qualquer lugar. Quando ele apresenta a palavra, ele tem de apresentar como palavra de Deus. Antes da pessoa que está escutando, vem a fidelidade a Deus, a glória a Deus, o amor a Deus, que é o principal mandamento, que é o primeiro e principal mandamento. Antes disso, antes de pensarmos no próximo, né, temos que pensarmos em Deus. Deus ele ama o próximo mais do que nós amamos o próximo. Então, se essa é a verdade de Deus, por mais que muitas vezes a gente não compreenda as consequências que transmitir essa verdade tem trazido a pecadores rebeldes, que não querem Jesus, querem só benefícios que a fé pode trazer,
Por mais que a gente não entenda certos comportamentos e pessoas que a gente ama, que são próximos, se afastem da verdade, a gente tem de continuar propagando a verdade. Jesus ele fala, aquele que não ama pai, mãe, irmãos, esposa, ou a sua própria vida, mais do que a mim, ele não pode ser meu discípulo. Então essa breve reflexão é para a gente ver qual foi o comportamento de Jesus, né? Aqui quando eles atravessam o mar de Tiberíades, eles chegam em Jesus, deixa eu ver se eu acho o texto. Depois que eles atravessam o mar, no seu verso 26, Jesus ele vai trazer uma repreensão. Ele fala assim, ó, eu estou no capítulo 6 de João, no seu verso 26. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, Jesus ele fala assim, o interesse de vocês a mim é porque vocês foram alvo de um grande milagre, vocês se fartaram de pão. Mas vocês devem vir a mim pelos sinais, os sinais que comprovam que eu sou o Messias, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu vou dar a vocês uma comida que ela não perece. É igual ele fala à mulher samaritana, no capítulo 4. Ele vai falar, eu tenho a água da vida. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva a jorrar para a vida eterna. Que é o que diz João capítulo 7. Não sei se eu consigo encontrar o verso aqui. Não vou conseguir, porque eu não estava preparado para poder citar esse verso. Mas ele diz assim, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva a jorrar para a vida eterna. Achei. Verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus ele foi confirmado com o selo de Deus, é a confirmação que João Batista teve. Deus ele fala para João Batista que preparou o caminho do Senhor, ele fala, aquele sobre quem você viu o Espírito descer em forma corpórea de pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então Jesus ele questiona, porque havia muitos sinais comprovando de que ele era o Messias. Ele era a manifestação do amor de Deus para remir pecadores. A Bíblia fala que Deus fez daquele que não tinha pecado o próprio pecado para que nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Em Romanos capítulo 8 vai falar que Deus puniu o pecado na carne, falando a respeito de Jesus. Ele julgou o pecado na carne, para que as justas exigências de Deus se cumprissem em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Então, que venhamos a acordar para a verdade de Deus. A Bíblia ela não se modifica ao gosto do homem, ela não se adequa aos anseios do homem. Pedro ele vai falar, o último texto, acredito que eu vou estar lendo, 1 Pedro, ou 2 Pedro, acredito que é 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, que diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É a verdade de Deus. É as palavras de vida eterna.
é a verdade que redime pecadores, uma verdade negociável, uma verdade que tem trazido vida, tem uma verdade que mudou o coração de Saulo, o transformando em Paulo, aquele que consentiu com a morte de Estevão e logo depois ele pediu cartas para ir para Damasco perseguir a igreja, aquele que teve um encontro com o Senhor, se transformou em outro homem, assim como tantos outros na história mais recente, esta bíblica, George Miller, que estava fazendo seminário bancado pelo seu pai por interesse, ser pastor naquela época era uma profissão muito desejada, então ele queria fazer isso, não porque ele amava Cristo, mas porque ele tinha um interesse em poder bancar o seu pai posteriormente, assim como o seu pai estava bancando o seu curso. Mas em uma reunião de oração, ele tem um encontro com Jesus e ele se torna aí um dos grandes heróis da fé. Então que venhamos a se aproximar da Escritura, da palavra inegociável, venhamos a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra trabalhe em nossos corações e a partir de nós trabalhe nas demais pessoas.